Quando você assume a tribuna, olha para a congregação. Você sabe o que a igreja precisa? Eu sou o pastor Esdras Carvalho, você está no meu canal. Seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre oratória, homilética e pregação. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Isso é o que a palavra de Deus é. Ora, se a palavra de Deus é viva, o que ela faz, o que ela produz, o que ela provoca é vida. Portanto, quando um pregador assume a tribuna e alguém lhe pergunta: o que a igreja precisa? A igreja precisa da vida que emana da palavra. Portanto, a pregação tem que ser tão viva quanto o conteúdo do qual ela trata. Mas algumas pregações são mortas. E pregações mortas estão produzindo uma igreja morta. Pregações mortas estão permitindo que os jovens, muitos deles, ao entrarem na faculdade, abandonem a fé. Ora, criados na igreja, com centenas e centenas de horas de pregação no seu currículo, pois frequentaram cultos desde a tenra infância, o que explicaria essa juventude, por exemplo, é um dos exemplos, essa juventude abandonando a fé quando entram na faculdade? Mas não é só isso. O que explica, por exemplo, quando um casal, o marido e a esposa, 20 anos de casamento, casaram-se no altar da igreja? Isso pode ficar mais duro, mais difícil. Ambos criados na congregação, ensinados à luz do Evangelho, casam-se diante do altar, diante da congregação. Vivem uma vida conjugal por 20 anos, têm filhos, criam seus filhos. Ao longo desse tempo, frequentam a igreja, criam os filhos na igreja, cooperam na igreja, cantam no ministério de louvor, ajudam na diaconia, fazem tudo na congregação. Mas de repente a vida conjugal entra em crise. Ora, querido, desculpe eu reforçar isso para você. Eu sou pastor de igreja há mais de 20 anos. Eu estou acostumado com essas histórias. O que explica que, quando esse casal não consegue superar a crise e se separam, por que esse homem agora caiu numa vida de devassidão? Por que essa mulher procura baladas, bares, vida noturna? Repito para você, eu não estou criando uma ilustração de algo que nunca aconteceu. Você que me acompanha aqui neste canal sabe do que eu estou falando. Então voltamos ao nosso ponto original. Pregações mortas têm produzido pessoas mortas. Fé que não é viva, espiritualidade que é falsa, piedade que é rasa. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então a pregação bíblica tem que produzir esse tipo de fruto. Deixe-me dizer para você o que não é pregação, o que ela não precisa ser. Pregação não precisa ser impressionante. Você não precisa arrancar aplausos do auditório. Deixe isso para oradores de eventos seculares, como o TED Talks, por exemplo. Deixe isso para essas pessoas. Deixe isso para os políticos. A pregação não precisa ser impressionante. Não se preocupe em impressionar o seu público. A pregação não precisa ser boa para novas agendas. Ei, você, pregador itinerante, deixa eu falar com você. Você é uma bênção. O seu ministério abençoa as igrejas. Tem um potencial enorme de ser um
parceiro poderoso no exercício do ministério da palavra. Mas cuidado, sua pregação não deve ter como alvo deixar uma boa impressão para ser chamado de novo, para produzir novas agendas, para aproveitar outros que estão visitando e que também são líderes de outras igrejas e vão gostar do seu desempenho no púlpito e aí vão convidar você para pregar no evento deles, na congregação deles. Pregação não tem que produzir novas agendas. Pregação não precisa ser massageadora de ego. Eu sei que está na moda criar ambientes onde as pessoas se sintam bem, cores planejadas, telões impressionantes. Eu não sou contra nada dessas coisas, desde que isso não tome o lugar sagrado do ministério da palavra. A pregação não tem o compromisso de massagear o ego de ninguém. Ninguém tem que ser lindo, charmoso e cheiroso. Ah, você é tudo isso. Não. Ninguém precisa ser massageado no seu ego enquanto você está pregando. A pregação também não precisa aumentar a tua popularidade. Não precisa, não se preocupe. Faz parte do público a curiosidade de conhecer você, de pegar seu telefone e aí começar a procurar o seu perfil de Instagram. Faz parte da curiosidade do público. Não se preocupe em projetar um telão na igreja mostrando os QR Codes das suas redes sociais. Não se preocupe com isso. Não se preocupe em produzir frases de efeito. Não se preocupe em causar no auditório aquele espetáculo tão bem feito que as pessoas vão tornar você o pregador mais popular do ano. Não se preocupe em fazer parte de festividades de prêmio, troféu não sei o que para pregadores. Daqui a pouco vão inventar isso, se a ideia pega, pelo amor de Deus, deixa isso para lá. Pregação não tem que fazer isso, meu irmão. Sabe o que a pregação precisa ser? Primeiro, fiel ao texto bíblico. E isso custa caro. Isso sim tem um preço a ser pago. Pregação tem que ser fiel ao texto bíblico. Você, amado irmão, amada irmã, que quer ser pregador ou que já é pregador, quanto tempo da sua vida você dedica para compreender a Bíblia, para estudar as Escrituras? Como é a sua biblioteca? Qual é o nível da sua capacidade exegética, interpretativa, para saber extrair exatamente o que o texto quer dizer, sem enxertar, sem colocar, sem impor ao texto as suas próprias ideias, como pergunta Haddon Robinson em seu livro Pregação Bíblica. Você, pregador, curva-se ao texto bíblico ou quer impor a sua ideia ao texto bíblico? O que a pregação requer, o que a pregação precisa é que a sua mensagem seja fiel às Escrituras, uma correta interpretação e compreensão da Bíblia. Mas, para além disso, também a pregação precisa de clareza. Você precisa ser claro, elabore uma estrutura muito clara para comunicar aquele texto bíblico que você, de maneira interpretativa, exegética, compreendeu corretamente. Mas não basta apenas você compreender. Então você se dedica a montar uma estrutura clara. Eu tenho aqui no meu canal vídeos específicos sobre isso, um vídeo só falando sobre como montar um bom esboço para a pregação. A pregação requer que ela seja clara. A igreja precisa que aquilo que está sendo transmitido do púlpito tenha clareza. Eles precisam compreender com nitidez e com clareza o que você está pregando. E, para além disso, a pregação precisa de um terceiro elemento. A pregação tem que ser aplicável à vida prática. Você precisa interpretar e compreender corretamente a Bíblia, mas também precisa transmitir isso com clareza. Pois bem, uma vez que você compreendeu muito bem e com muita clareza explicou isso para o auditório, agora essa pregação tem que ser aplicável à vida prática. Eu gosto de ilustrar a aplicação da mensagem como a aplicação de uma injeção. Tem que acertar bem direitinho o lugar, tem que encontrar a veia, tem que ser uma aplicação perfeita, precisa. Ou seja, a pregação tem que fazer sentido para a vida cotidiana das pessoas. Eu até separei um exemplo aqui. Por exemplo,
Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ok, você entra aqui no Sermão da Montanha, você faz uma interpretação muito bem feita desse versículo. Aliás, quem sabe você consegue usar inclusive ferramentas para o estudo desse termo ou dos termos originais, conforme escritos no grego do Novo Testamento. Tudo isso é muito bom. Você compreendeu muito bem o texto, ok? Aí você elaborou um início, um meio e um fim com muita clareza, conseguiu com muito didatismo explicar essa palavra pobres em espírito, as possibilidades de verter na tradução para outros termos como humildes, por exemplo. Mas agora, como é que você aplica isso na vida do pregador? Ora, você precisa, por exemplo, ensinar o seu auditório a tomar a atitude de, com ações práticas, demonstrar essa humildade, essa pobreza em espírito. E aí você pode, por exemplo, criar uma ilustração onde alguém está sendo desafiado no seu orgulho, mas está respondendo de modo intencional e concreto, de maneira humilde. Porque, afinal de contas, a humildade é um exercício a que todos nós precisamos nos dedicar. Tá vendo? A mensagem tem que ser aplicável à vida prática. A pregação que a igreja e o mundo precisam é fundamentada na Bíblia. Despedaça o coração dos ouvintes. E isso só é possível se o pregador estiver encharcado da unção do Espírito. E se ele souber fazer uma aplicação prática que o ouvinte possa levar para casa e colocar no seu dia a dia. Que Deus te abençoe.